Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é o repórter Rossini Gomes, de Brasília. Companhia elétrica é excluída de ação por acidente com pedreiro em obra particular. Em nosso giro pelos regionais, a repórter Rúbia Bragança traz informações diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da Terceira Região, em Minas Gerais. Justiça do Trabalho reconhece parceria rural entre proprietário de terra e mulher que trabalhava na extração de borracha e ficava com 40% da produção. Diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da 18ª Região, em Goiás, fala a repórter Cristina Carneiro. Empresa de urbanismo de Goiânia deverá pagar quase R$ 4.500 de indenização por desrespeito à norma de higiene e conforto. Nesta edição também temos reportagem especial. No último episódio da série sobre trabalho internacional, vamos falar sobre brasileiros que trabalham em navios estrangeiros. Se liga, o programa já está no ar. A 7ª turma do TST considerou que a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar ação contra a Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, por acidente com pedreiro em obra particular. Saiba mais com o repórter Rossini Gomes. A ação foi movida por um pedreiro de Bauru, em São Paulo, que sofreu um choque elétrico. O profissional foi contratado pelo proprietário de uma residência para fazer uma obra particular. Ele estava na laje da casa e, ao manusear uma régua metálica, atingiu um poste da rede elétrica externa da companhia de luz. O trabalhador sofreu queimaduras de 2º e 3º graus. Na ação, alegou que tanto o homem que o contratou quanto a empresa de energia eram culpados pelo acidente. O pedreiro sustentou que a companhia teria instalado o poste sem atender a distância mínima da residência. Por isso, pediu indenização por danos morais e materiais. A solicitação foi aceita pelo juízo de 1º grau. A CPFL e o contratante foram condenados a pagar R$ 30 mil por danos morais e indenização por dano material de 15% do salário mínimo multiplicado pelo número de meses entre a data do acidente até o pedreiro completar 72 anos. A sentença considerou o depoimento de um representante da companhia. Ele alegou que o poste estava a 80 centímetros do imóvel, quando a distância segura é de 1,5 metro. Além disso, dias antes do acidente, o contratante pediu a mudança do poste porque estava muito inclinado, mas, sem o pagamento da taxa do serviço, a alteração não foi feita. Depois do acidente, a empresa mudou o poste e não cobrou pelo reparo. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas manteve a decisão. O caso chegou ao TST. O relator na 7ª turma foi o ministro Evandro Valadão. Ele ponderou que o exame da responsabilidade da empresa pelo acidente escapa à competência da Justiça Trabalhista. Isso porque a questão não pode ser entendida como demanda resultante da relação de trabalho. De forma unânime, a turma excluiu a companhia elétrica da ação. Os envolvidos não podem mais recorrer. Giro pela Justiça do Trabalho. Uma trabalhadora que atuava na extração de borracha e ficava com 40% da produção não teve reconhecido o vínculo de emprego com o proprietário do imóvel rural. A repórter Rúbia Bragança, diretamente do Tribunal Regional do Trabalho, da Terceira Região em Minas Gerais, conta os detalhes do caso. Para a juíza convocada Sabrina de Faria Frois Leão, da 2ª turma do TRT-MG, ficou constatado que a trabalhadora exercia as atividades na condição de parceira rural do proprietário, sem a subordinação jurídica trabalhista. Segundo a relatora, a parceria rural é uma espécie de contrato agrário, escrito ou verbal, no qual as partes estabelecem uma sociedade, em que um dos contratantes comparece com o trabalho principal da lavoura e a outra parte cede o imóvel rural para exploração, partilhando os riscos do empreendimento. Com esses fundamentos, a relatora negou o provimento ao recurso da trabalhadora e manteve a sentença oriunda do posto avançado de Piuí.
Um caso que envolve o pagamento de indenização por dano moral foi analisado pela Justiça do Trabalho em Goiás. A repórter Cristina Carneiro, que fala diretamente do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, traz mais informações. A reparação será paga a um jardineiro que alegou na Justiça do Trabalho goiana ter sido submetido a péssimas condições de trabalho. A decisão é do juiz Rui Carvalho, auxiliar na 6ª Vara do Trabalho de Goiânia. Ele considerou a norma regulamentadora 24 e o laudo pericial feito no local do trabalho. De acordo com a sentença, a reparação corresponde aproximadamente a 3 vezes o salário contratual do jardineiro. O trabalhador alegou na ação que a empresa não forneceu instalações sanitárias e refeitório em boas condições de uso. A empresa respondeu ao empregado e destacou os mais de 50 pontos de apoio regulares no município. O juiz determinou a realização de uma perícia no local de trabalho para avaliar o cumprimento ou não da NR 24. Essa norma estabelece as condições mínimas de higiene e conforto que devem ser observadas pelas instituições. No laudo, o perito concluiu pelas condições precárias de saúde, higiene e segurança no trabalho do jardineiro, pela ausência de vários equipamentos obrigatórios previstos na norma. Assim, para o juiz, houve abalo na dignidade do trabalhador e ele determinou a indenização compensatória pelo dano moral. Cabe recurso da sentença. Reportagem especial. Hoje apresentamos a última reportagem da série sobre trabalho internacional. Vamos falar sobre brasileiros que trabalham em navios estrangeiros. Acompanhe com a repórter Larissa de Paula. Natália Ribeiro trabalha como tripulante a bordo de navios há mais de 12 anos. Ela já passou por 4 companhias que representam bandeiras de países da Europa e da América. Alguns contratos foram intermediados por agências brasileiras contratadas para prestar serviços a empresas de navegação. Em 2016, após ter trabalhado para uma companhia dos Estados Unidos, a profissional ajuizou uma ação na Justiça do Trabalho. Ela solicitou o reconhecimento de vínculo de emprego e o pagamento de verbas trabalhistas. A Justiça reconheceu o vínculo empregatício porque eu fui contratada no Brasil através de uma agência grande aqui do Brasil, né? Aí depois correu a causa, né? A causa foi aberta aqui no Paraná mesmo. Ganhamos a causa. Aí foi pago 13º, férias, adicional noturno, todos os direitos trabalhistas. Diversos casos que envolvem empresas de navegação e pessoas prestadoras de serviços são analisados pelo Tribunal Superior do Trabalho. Em 2023, a Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável pela uniformização da jurisprudência, decidiu que a contratação de trabalhadores brasileiros para desenvolver atividades em navios estrangeiros em percursos em águas nacionais e internacionais devem seguir a legislação do Brasil naquilo que for mais favorável. Durante o julgamento, que envolveu 8 processos sobre o tema, o voto do ministro Cláudio Brandão, relator de um deles, foi seguido pela maioria. Não é possível a existência de trabalhadores que executam atividades no mesmo local estarem submetidos à legislação diferente. Isso geraria um certo caos na gestão empresarial e, consequentemente, tornaria inviável a exploração da atividade econômica. E digo isso, presidente, para enfatizar algo que tem sido muito comum em discussões neste tribunal, de um pensamento segundo o qual a repercussão econômica se sobreporia ao respeito aos direitos concernentes ao trabalhador. No artigo 3º, inciso 2º, a aplicação da lei brasileira, quando mais favorável do que a lei territorial, no conjunto de normas em relação a cada matéria, como expressamente nela se prevê, inclusive quanto ao que está no parágrafo único, a aplicação à lei brasileira sobre Previdência Social, Fundo de Garantia e PIS/PASEP. A desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, Ivani Contini Bramante, ressalta que cada país tem jurisdição em um trecho do mar.
Ela afirma que a lei do pavilhão sobre o trabalho da tripulação de navios era relativizada, principalmente nos casos de bandeiras de aluguel, prática em que a empresa dona do navio registra a embarcação em outro país para tentar ser submetida a leis e controles mais brandos. O que acontece na prática é que nós podemos ter um navio de propriedade da Itália que é arrendado ou afretado para uma pessoa da Grécia, a casco nu, que depois contrata uma outra empresa que contrata os trabalhadores para prestar serviço dentro do navio. E, às vezes, existem países onde não há legislação forte, então vários países pequenos alugam as suas bandeiras, porque lá eles não têm legislação forte, não ratificaram nenhuma norma internacional. E isso nós consideramos burla à legislação, só para não cumprir as regras. Então, é possível afastar a lei do pavilhão e buscar onde o navio está matriculado e buscar a lei mais favorável. Foi o que aconteceu com a Natália Ribeiro, que apresentamos no início da reportagem. Os navios em que ela trabalhou não seguiam a legislação brasileira. Eu fui contratada através de uma agência especializada em trabalho a bordo aqui do Brasil. Eu assinei esse contrato, eu ainda estava no Brasil. Os benefícios que nós temos a bordo são a moradia, a alimentação e o salário. Só que a gente não tem 13º, a gente não tem fundo de garantia. Com o objetivo de promover e preservar os direitos trabalhistas das pessoas que atuam em alto mar, a Convenção sobre Trabalho Marítimo foi instituída pela Organização Internacional do Trabalho em 2006. O documento consolida e atualiza mais de 60 convenções, recomendações e protocolos sobre o tema. No texto, são estabelecidos requisitos e condições mínimas de trabalho. Há disposições sobre alojamento, jornada e remuneração. Além disso, também são previstas obrigações relacionadas à responsabilidade pela implementação e efetivo controle da aplicação da Convenção, enquanto Estado controlador do porto e enquanto Estado da bandeira. No Brasil, a norma passou a produzir efeitos jurídicos a partir de maio de 2021. A edição de hoje termina aqui. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, colaboração da estagiária Sofia Elizabeth Vieira, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Obrigado pela companhia. Tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.